presbítero Eider por essa oportunidade. Agradecer a todos os irmãos que aqui estão presentes para ouvir um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Amém? Fale para o seu irmão que está do seu lado: Deus vai falar contigo essa noite. Fale mais forte, que nem você mesmo acreditou no que você falou. Fale para o seu irmão: Deus vai falar contigo esta noite. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 nos diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Amém? Atente seus ouvidos para escutar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Por favor, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta aí, pois ainda vamos precisar dela para compreendermos aquilo que Cristo colocou no meu coração. Amém? Vamos lá. Estamos em um texto bastante conhecido, ao qual os irmãos já ouviram alguém pregar acerca desta passagem, ao qual Cristo vai dar uma ordem, uma ordenância para os discípulos: passemos para o outro lado. Isso é muito interessante, porque o texto vai dizer que logo após os discípulos está dentro da ordenância de Cristo, dentro daquilo que Cristo falou, dentro daquilo que Cristo pediu para que eles fizessem. O que vai acontecer é que uma grande tempestade vai se levantar. Isso é interessante, porque a tempestade está se levantando logo após eles obedecerem à voz de Cristo. E isso aqui é um ponto interessante, porque nem só porque eu estou seguindo a Cristo e obedecendo aquilo que Ele me falou, eu não estou escasso de passar por algumas tempestades. Isso aqui é interessante porque eles estão debaixo de uma ordem, mas mesmo estando debaixo de uma ordem, a tempestade se levanta. Isso é interessante porque é normal, dentro de uma tempestade, dentro de um barco, aonde o barco tem várias coisas, uma delas é a bagagem. É normal, quando a tempestade, as ondas se levantam, algumas coisas que estão dentro do barco saírem para fora. Repito mais uma vez para que fique guardado na sua mente. É normal que na tempestade que passamos dentro de um barco, algumas bagagens que estão do lado de dentro venham sair para o lado de fora. Eu não sei se você é espiritual o suficiente para entender a primeira palavra que eu vou liberar sobre a sua vida. O que eu estou dizendo aqui é que eles estão obedecendo, mas está se levantando uma tempestade. E essa tempestade está colocando algumas coisas para fora. Porque talvez os discípulos não teriam coragem de tirar o que está de lado de dentro. Deus levanta uma tempestade para tirar aquilo que está do lado de dentro e colocar para o lado de fora. Porque tem coisas que, se fosse por nós, a gente não tiraria. Deus levanta a tempestade para tirar aquilo que a gente não tira. Só que o segundo ponto mais interessante é que bagagem fala de peso. E a ordem era: cheguemos no outro. E se tem peso, talvez esse peso iria impossibilitar do povo chegar do outro lado. Então se possibilita no meio do caminho, Deus
Jesus permaneceu no barco. Meu Deus. Algumas coisas saíram do lugar, saíram da rota, mas Jesus estava no barco. Algumas coisas serão arrancadas de você, mas não é para o seu mal, é porque o que Deus está tirando é para permitir acesso ao outro lado. Meu Deus. E isso vai doer alguém, porque ninguém gosta de perder nada. E perder é doloroso, porque ninguém gosta de perder. Se eu perguntar para alguém aqui hoje, você gostaria de perder aquilo que Deus está tirando? Você iria me responder que não. Mas só que é necessário você perder para poder chegar do outro lado. Em Lucas 8:23 vai dizer que eles entraram no barco. Só que eles fazem algo interessante. O controle está na mão deles. Eles vão entrar no barco. Jesus está no barco, mas o controle está na mão dos discípulos. O texto diz que Jesus desce para a polpa do barco e começa a dormir. Escute isso aqui. Não adianta ter Jesus no nosso barco e não entregar o controle na mão dele. Repito mais uma vez. Não adianta ter Jesus no meu barco e não entregar a direção para ele. Gabriel, o que acontece quando eu pego a direção para mim? Eu acabo colocando para dentro o que era para estar fora. Repito mais uma vez. Quando o controle está em minhas mãos, eu coloco para dentro o que era para estar fora. Gabriel, isso tem base bíblica? Tem. Vamos lá para Noé. Noé constrói a arca. Só que na hora de fechar a arca, quem fecha é Deus. Porque se fosse Noé que fosse fechar a arca, ele colocaria para dentro da arca quem Deus queria que estivesse fora. Quando você coloca a direção nas tuas mãos, você acaba colocando amizades em sua casa que Deus está dizendo, eu quero fora. Você acaba se relacionando com pessoas que não estão no seu patamar, que não está na tua geografia, que não está no plano de Deus para a sua vida. E o interessante é que Deus permite a tempestade se levantar para tirar algumas coisas. Mas o interessante é que eles chegam do outro lado. Tem algumas coisas sendo arrancadas, mas eles vão chegar do outro lado. E a palavra que eu tenho para deixar para a sua vida e que você entenda é que você passe logo o controle para a mão dele antes que o teu barco afunde. Meu Deus. Pega o controle nessa noite e coloca na mão dele. Antes que o teu barco venha a naufragar, Deus está avisando. Deus marcou esse culto para falar com algumas pessoas aqui. Tem algumas amizades que já não cabem mais no seu barco, que já era para estar fora faz tempo. Só que a direção ainda está nas tuas mãos. Mas quando você entregar o controle nas minhas mãos, você vai entender quem era para estar dentro do projeto, quem era para estar dentro do propósito há muito tempo, e você não deixou, porque você colocou para dentro quem era para estar fora.
porque a tempestade até se levantou, mas Jesus continuava no barco. Aí em Marcos 4,36 vai nos dizer: e despedindo da multidão. Isso aqui é interessante porque isso aqui é uma necessidade. Isso aqui é uma necessidade. Não é um querer, não é uma escolha, é uma necessidade. E despedindo da multidão. Gabriel, me prove porque isso é uma necessidade. Te provo. É uma necessidade porque a promessa, a ordem que Deus deu não foi para a multidão. A promessa que Deus deu foi para os discípulos. A promessa de chegar para o outro lado não é para a multidão, porque a multidão vai atrás do milagre, a multidão vai atrás de migalhas. Aonde tiver alguma manifestação, a multidão está. E discípulo é diferente. Ele não anda pelas manifestações, ele anda pelas promessas que foram lançadas sobre a vida deles. E é totalmente diferente, porque a multidão vai atrás de migalhas e vocês vão atrás de promessa. O que eu estou dizendo nessa noite é que vocês não podem andar com a multidão, porque a multidão não tem o mesmo pensamento que você tem. A multidão não carrega a mesma promessa que você carrega. A promessa está sobre a sua vida, não sobre a multidão. E isso é interessante, porque a multidão, ela vai atrás daquilo que Cristo pode proporcionar para ela. A multidão só vai se tiver um mover na igreja. Mas nós viemos essa noite não porque do milagre, viemos aqui nessa noite por causa da palavra. Ai, e qual é a palavra? Passemos, passemos, passemos. Você não veio aqui nessa noite porque você quer receber milagre. Receber milagre é muito bom, mas você veio aqui essa noite porque na hora que a trombeta tocar, você quer subir, você quer estar do outro lado. É por causa da palavra, é por causa da promessa. A promessa te fez vir aqui hoje. Não é um milagre, porque se Deus fizer ou não fizer milagre, você está aqui, porque o que faz você estar aqui não é um milagre, não é a cura, não são as manifestações, é a palavra que é liberada do altar. E é interessante porque a multidão dá alguns gritos que é diferente do que é pregado aqui nas igrejas. Atente seu ouvido para escutar isso aqui. A multidão, ela grita algo contrário ao que a igreja acredita. A primeira coisa que a multidão vai gritar: para que ir para a igreja e ficar preso? Multidão não quer ir para a igreja, porque a multidão diz: igreja é lugar de ficar preso. Só que a falsa liberdade que a multidão tem hoje de poder beber, farrar e se alegrar é uma falsa liberdade que lá na frente levará elas para o tormento eterno. Alguém vai olhar para você e vai dizer: lá vai mais um para dar dízimo para o pastor. Lá vai mais um para ficar preso em igreja. Só que a falsa liberdade deles leva para o inferno. E o que é prisão para eles te leva para o céu. Não é prisão, é que Deus te ama tanto que Ele te priva de algumas coisas para você se beneficiar daquilo que tem no céu te esperando. O segundo grito que a multidão vai dar é pautado nas suas festas, nos seus
ir para a igreja se eu posso beber, se eu posso farrar? Para que ir para a igreja se eu posso beber sem até esquecer meu nome? Para que beber? Para que ir para a igreja se eu posso beber e não lembrar de nada no outro dia? Só que eu fico com o que Paulo escreveu em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. O que eu estou dizendo nessa noite, que é melhor eu estar aqui do que estar lá fora, porque quem está lá fora bebe cachaça e se embriaga dela, mas você vai se embriagar do Espírito Santo de Deus. Se embriagar do Espírito Santo de Deus é o que Paulo está dizendo aqui. Para não se encher com as coisas do mundo, se encha com as coisas do céu. Aí o texto vai dizer assim: não te importa que morramos, não te importa que morramos. Olha essa expressão, não te importa que morramos. Aí eu te pergunto, aonde é a melhor de se estar? Naquela tempestade, dentro do barco ou fora do barco? Obviamente que era dentro do barco, porque o que o discípulo está dizendo, não te importa que morramos. Porque eles vão gritar isso? É simples, eles estavam dentro do barco, o barco balançando, águas entrando para dentro do barco, mas quando eles olhavam para o lado de fora, pensando em se jogar, eles observavam o que está escrito, e foram com eles outros barquinhos. Só que o que acontece é que os outros barquinhos estavam submergidos, não existia vida fora do barco. Pega isso aqui, lá fora era morte, aqui dentro ainda tinha uma esperança de vida. Eles olharam para fora e disse, não te importa que morramos, ou seja, o cenário de lá de fora é morte, será que eu vou morrer? Só que o barco balança, as ondas se intensificam, tem percas de carga, muitas coisas saindo do lugar, mas o melhor lugar para se estar ainda é dentro do barco. Meu Deus! Eu estou dizendo que vai vir fofoca, calúnia, perseguição, levantes, mas um lugar melhor para se estar ainda é aqui dentro. O que eu estou dizendo para você é que o melhor lugar para se estar ainda é a igreja. Lá fora o cenário é de morte, lá fora o cenário é de luto, e o melhor lugar para se estar ainda é dentro do barco. Será que você pode falar para o seu irmão? Incomoda ele aí e diz, o melhor lugar para se estar ainda é dentro do barco. Gabriel, porque é melhor estar dentro do barco? É simples, porque lá fora era morte, só que lá dentro Jesus ainda está lá. Tempestade se levantou, perca de embarcação, mas Jesus continua lá. Jesus continua lá. Jesus continua lá. E o que eu estou te dizendo é que lá fora está caótico, é morte, é choro, é luto, mas o melhor lugar para se estar é aqui. Aqui dentro ainda é o melhor lugar para se estar. Só que o texto está dizendo que Jesus estava na popa. Jesus estava na popa. Jesus estava na popa. Gabriel, me explica esse rolo. Vou te explicar.
Onde é a popa? A popa é a parte mais baixa do barco. E eles estavam aonde? Na proa. A proa é o lugar mais alto do barco. Repito mais uma vez: Jesus estava lá e a popa é, e eles estavam na proa, e a proa é. Pega isso aqui. O problema não é a tempestade. O problema não são as ondas. Meu Deus. O problema é que eles estão em cima quando deveriam estar embaixo. O problema é que eles estão em cima e quem está em cima só enxerga problema. Só que se eles descessem, ai Jesus, o problema sou eu que quero estar cá em cima quando Deus está lá embaixo me procurando no mesmo lugar para conversarmos. Meu Deus. O que Jesus está dizendo para alguém aqui hoje? Eu continuo no mesmo lugar. Eu continuo no mesmo lugar. Desce, 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 vem falar comigo. Eu quero que você entenda isso aqui. O problema estava lá em cima. E o problema é que eles estão em cima e estão enxergando o problema. Mas se eles descessem, eles iriam enxergar Jesus. Quem está em cima enxerga problema. Quem está embaixo enxerga Jesus. Quem está em cima enxerga problema. Quem está embaixo enxerga Jesus. A palavra dessa noite é que você precisa descer urgentemente. Quantas são as pessoas que vêm para a igreja, lugar alto, mas que já não descem mais lá na popa? Quantos são os que estão na proa, mas poucos são os que descem lá na popa para falar com Jesus? E foi uma simples palavra que ele deu. Não precisa de muito, só precisa da sinceridade sua, de descer lá e levar o seu problema para ele. O que Jesus está dizendo nessa noite não precisa falar muito, só precisa contar para mim o seu problema. Qual é o seu problema? Desce e fala comigo que eu estou me levantando ao seu favor. Desce e fala comigo que eu estou se levantando ao seu favor. É interessante, porque em Marcos 4:41, vamos para a Bíblia aí, e diz assim: e sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí olha o versículo 7 do capítulo 5. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Isso aqui é a Bíblia que eu vou falar agora. O capítulo 4 encerra com uma pergunta. E o capítulo 5 começa com uma resposta. Capítulo 4 termina com uma pergunta. Quando é no capítulo 5, versículo 7, vai vir a resposta. Pensa aqui, os discípulos que andavam com Jesus, que viu os milagres, está perguntando: quem é esse? Só que no capítulo 5, versículo 7, os demônios vão responder aos discípulos: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Eles queriam saber quem é, e os demônios estão respondendo: filho do Deus Altíssimo. O texto termina com uma pergunta e o outro inicia com uma resposta. Só que é interessante, porque eles estão no meio da tempestade. Eles estão fazendo a pergunta. Só que o texto diz: e chegando do
parece que Deus fica em silêncio e não quer te responder. Só que o que Ele está dizendo é que no outro lado tem resposta. Você está perguntando hoje, mas do outro lado tem resposta. Você sofre aqui na terra, pergunta para Deus por que tanto sofrimento, mas lá em cima, do outro lado, tem a resposta do porquê você sofreu e de porquê você chorou. O que eu quero que você entenda é que talvez aqui em terra Deus não vai te responder e te explicar, mas do outro lado tem resposta. Aleluia! Talvez você orou hoje, a resposta ainda não veio, mas Deus está dizendo, do outro lado tem resposta. Aí é interessante que eu olho para o texto e sabendo que Deus sabe de todas as coisas, eu pergunto ao texto, por que Deus não repreendeu a tempestade antes dela se levantar? Se Deus tem poder para fazer, por que Ele não faz logo? E Deus me respondeu de uma maneira que eu quero que você nunca mais se esqueça. Deus sabe das estruturas. Deus conhece a estrutura. E Ele sabe que aquele barco suportaria. Aí tem alguns problemas que você passa e que você pergunta, por que eu? E Deus está dizendo hoje para você, é porque eu sei que você suporta. Glória. Aí você se pergunta, Deus, por que eu nasci nessa família tão problemática? Ai, e Deus está dizendo, eu sei que você suportaria. Glória. Se fosse outra pessoa já teria desistido, mas eu conheço você, eu conheço a tua estrutura e sei que você pode suportar. Aí você está dizendo, mas está doendo, eu estou chorando, e Deus está te confortando, dizendo, eu conheço a tua estrutura, eu ainda conheço a tua estrutura. Eu sei que você pode suportar. Deus das melhores guerras para os soldados mais preparados. Se Deus te permitiu entrar nessa tempestade, nessa luta, nessa guerra, Ele está dizendo para você, é porque eu sei que você aguenta, eu sei que você suporta. Outras pessoas não aguentariam passar pelo que você está passando. Olhe para dentro de você, não como alguém desprezado. Porque se alguém passasse pelo que você passou, talvez não estaria aqui nessa noite. Mas você é guerreiro, enfrentou tantas lutas, tantas provas, tantas calúnias, tantas tempestades, mas está aqui nessa noite. Isso é sinal que a tua estrutura ainda suporta. Isso é sinal que você ainda aguenta mais um pouquinho. E isso aqui é interessante, porque eu preciso que você entenda que tudo na nossa vida é formado por 3 ciclos: início, meio. No começo Deus fez a promessa, depois veio o processo que foi a tempestade, e no final é a conclusão da promessa. Eu preciso que você entenda isso aqui. Eles estavam no meio da... E se ele está no meio, é sinal que está pertinho de chegar ao final. O que eu estou dizendo para vocês é que se você está no meio da guerra, no meio da luta, isso é sinal que está pertinho da promessa chegar. Aleluia. Toda coisa da nossa vida é formada por 3 ciclos: início, meio. A promessa já foi lançada. Você está passando pelo processo. E se você já está passando pelo processo, é sinal que está pertinho da promessa chegar. Aleluia.
o que Deus está dizendo é que depois dessa tempestade, a conclusão da promessa que Ele te fez está para chegar. Já corro para o final. Glórias, aleluia. Eu preciso que você entenda isso aqui. Existe uma ordem. Qual é a ordem? A ordem é: passemos para o outro, passemos para o outro, passemos para o outro. Olha isso aqui. Isso aqui não é uma dúvida. Não é um talvez passemos. Não é pode ser que passemos. Não é quem sabe passaremos. Não é possivelmente passaremos. Não é provavelmente. É passemos. Quando Deus fez a promessa para você, Ele sabia que viria algumas tempestades. Mas mesmo sabendo que viria algumas tempestades, Ele estava dizendo: passemos, passemos, passemos. Isso aqui não é uma dúvida, é uma certeza. Passemos, 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 passemos. Eu queria que você se colocasse de pé. Porque o que eu tenho para liberar para a sua vida é algo profético. Meu Deus. Aleluia. É algo profético. Glória. O que eu tenho para profetizar nessa noite, fechei a Bíblia. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nessa noite.